Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Com quem vou comparar os homens desta geração? Com quem se parecem eles? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: Tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos músicas tristes e vocês não choraram. Pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e vocês disseram: Ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem: Ele é comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, muitas das vezes na nossa vida, nós se comportamos de maneira que não parece ser a gente. Muitas das vezes, o nosso comportamento pode refletir uma pessoa distinta, não sendo a nossa. Uma pessoa que não é a nossa pessoa, uma personalidade que não tem a ver conosco. E é exatamente isso que Jesus quer nos retratar no Evangelho de hoje. As nossas aparências devem ser avaliadas única e exclusivamente por nós, porque somos nós que refletimos o nosso comportamento para o outro. Vejam, nós devemos refletir o próprio Jesus ressuscitado. Somos espelhos de santidade, somos espelhos de Jesus Cristo. Mas para sermos espelhos de Jesus Cristo, o nosso comportamento deve ser avaliado dia após dia, minuto após minuto. No Evangelho de hoje, Jesus faz fortes críticas às aparências dos doutores da lei e dos fariseus. Jesus faz fortes críticas à maneira como eles se comportavam e à maneira como eles se tratavam. E assim, Jesus mostra que o que vale não é a aparência, porque a aparência fica, mas o que vale é o nosso comportamento mediante ao mundo, porque isso passa e isso vai adiante. Jesus não vai ver se você é bonito ou se você é feio, mas Jesus vai ver se você faz ou não o serviço. Jesus não vai ver se você tem muito ou pouco dinheiro. Aliás, Jesus não está nem aí para sua fortuna. Jesus vai ver se você tem compaixão no coração. Lembram o que eu falei do Evangelho de hoje, de ontem? A compaixão, ela vai além de somente dar dinheiro para uma pessoa. A compaixão, ela vai além de somente dar um prato de comida para uma pessoa. A compaixão é quando eu olho nos olhos da pessoa com amor e ajudo ela naquilo que ela precisa, não naquilo que ela merece, naquilo que ela necessita. E muitas das vezes o que ela necessita é um cuidado. A gente dá um prato de comida para a pessoa achando que é mais da nossa obrigação. Mas a gente nem olha na cara da pessoa para dizer que você tenha é, o toque de Jesus na sua vida. Que Jesus te abençoe hoje e sempre. A gente não vira na pessoa ultimamente para dizer essas palavras. A gente não vira para a pessoa quando a gente vai entregar alguma coisa, que ela pediu algum alimento. A gente não vira para a pessoa e diz que esse alimento sirva de sustento e remédio para sua vida. É pouco nós vermos isso. Aliás, é difícil nós vermos isso, porque em uma geração atual, ficou mais difícil nós demonstrarmos os nossos sentimentos. E é exatamente o primeiro ponto que nós devemos tratar para o Evangelho de hoje. Como eu trato os meus sentimentos atualmente? É bem difícil nós vermos pessoas que tratam os sentimentos, que cuidam do outro com compaixão. Porque nós estamos muito atarefados com aquilo que nós devemos fazer, com aquilo que nós precisamos fazer, com aquilo que nós vamos fazer. E esquecemos do outro. Então o sentimento ele é importante. O que eu estou sentindo? Muitas das vezes, quem está com problema não é o outro, e é você. Muitas das vezes nós estamos com problema e também não conseguimos falar.
E este problema vai atrapalhando a nossa vida, vai deixando a nossa vida dificultada. E é por isso que todas as vezes que nós tentamos fazer um exercício, alguma atividade, nada dá certo. Ah, mas por que que eu tento fazer aquilo e eu não consigo fazer? E aí vem o segundo ponto do evangelho de hoje. Nem sempre quem está com problema é o próximo. Às vezes você está com problema e não sabe. Às vezes eu estou com problema e não sei. Porque eu não procuro buscar em mim o que está acontecendo, o que eu sinto, o que eu tenho. Jesus mostra esse discurso de comparação não para poder dizer vocês se aparecem muito, mas para dizer isso e dizer: olhem para si mesmos. Olhem quem vocês estão sendo. Olhem como vocês estão sendo. Vocês estão se corrompendo por dentro. Jesus faz um apelo. Eu lembro que no oitavo ano tinha, hoje não tenho, eu acho que hoje não tem mais isso, eu não sei. Saí do ensino fundamental, passou tanto tempo. Mas na época que tinha as aulas de projeto de vida no oitavo ano, sempre no final do bimestre, nós tínhamos uma aula que se chamava autoavaliação. O que, que era essa autoavaliação? Você pegava o livro, na última página do livro, e você ia lá e preenchia algumas coisas. Quantas vezes eu fui educado com o professor? Quantas vezes eu fiz a lição de casa? Quantas vezes eu ajudei em tal coisa? Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes eu fiz aquilo? E aí eu vou preenchendo essa lacuna. Eu sou uma boa pessoa? Eu faço tal coisa? Eu respeito o próximo? Eu cuido do próximo? Coisas que eu não vejo mais acontecer. Nós temos essa dificuldade de olhar para nós mesmos e fazermos uma autoavaliação. É através da autoavaliação que eu descubro os problemas. Aliás, Padre Léo falava isso no livro. Ele falou isso no livro Pertencemos a Deus. Ele diz: muitas das vezes eu tenho um olhar somente para aquilo que é errado na minha vida. Se a gente for fazer um discurso, um texto dissertativo sobre as coisas que vão erradas na nossa vida, vai dar umas 3, 4 folhas. Duvido nós fazermos algo, algum livro, algum texto de coisas que eu faço bem, de coisas que eu sou bom, de coisas que eu capricho, de coisas que eu tenho força para fazer. Por quê? Porque o inimigo tá o tempo todinho, ele tá aqui, ó, no nosso ouvido, falando assim: você é errado nisso. Tá vendo? Você fez errado naquilo. Tá vendo? Você errou naquilo. Por quê? Porque ele vai tentando desvalorizar o produto. Nós somos caros na mão de Deus. E é este o terceiro e último ponto para o evangelho de hoje. Depois da autoavaliação, nós precisamos entender que nós somos caros na mão de Deus e não na mão do mundo. E nós precisamos cuidar do outro como uma peça cara, como uma peça valiosa, e não como uma peça que não vale nada. O encardido quer que nós cuidemos do outro como uma peça que não vale nada, porque assim fica mais fácil dele entrar na vida do outro. Se eu vou desvalorizando o produto fica tão barato que com 1 centavo eu compro ele. Agora, se eu valorizo cada vez mais o meu produto, ele tem mais valor no mercado. Ele tem mais preço. Todo mundo vai ver ele como uma peça boa, uma peça confiável. Nós precisamos saber valorizar a si mesmos e ao próximo que está ao nosso lado. Valorizar é entender que eu me amo e eu amo o próximo. Assim como eu cuido de mim, eu quero que o outro também se sinta bem. Eu quero que o outro também se sinta feliz. Eu quero que o outro tenha também este amor. Eu quero compartilhar este amor com o outro. Dificilmente nós vemos isso no dia de hoje.
Então, que Jesus nos dê essa graça, que nós saibamos ter essa compaixão no nosso coração, que nós saibamos cuidar de nós mesmos para cuidar do próximo. E assim cuidar do próximo com amor, com compaixão, com aquilo que o outro merece. Não fazendo para se engrandecer, não fazendo por aparências, mas fazendo por amor. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.